Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir hoje nosso Salmo 34, 33. Javesse-lhe aos pobres. É o nosso 40º encontro. Ele é Salmo 34 da versão hebraica, Salmo 33 da versão grega latina. Ouçamos nosso salmo. De Davi, quando se fingiu louco diante de Abimeleque, se fez perseguir por ele e foi embora. Vou bendizer a Javé o tempo todo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Eu me orgulho por causa de Javé. Que os pobres ouçam e fiquem alegres. Repitam comigo: Javé é grande. Juntos exaltemos o seu nome. Consultei a Javé. Ele me respondeu e me livrou de todos os temores. Olhem para ele e ficarão felizes. O rosto de vocês não ficará envergonhado. Este pobre gritou, Javé ouviu e o salvou de todos os apertos. O anjo de Javé acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provem e vejam como Javé é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Tema Javé, povo consagrado a Javé, pois nada falta aos que o temem. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que buscam Javé. Filhos, cheguem perto e me escutem. Vou ensinar a vocês o temor de Javé. Quem de vocês não deseja a vida? Quem não quer vida longa para prosperar? Então guardem a língua de falar mal e os lábios de dizer mentiras. Evitem o mal e pratiquem o bem. E sem descanso procurem a paz. Javé cuida sempre dos justos e ouve atentamente seus clamores. Javé enfrenta os malfeitores e apaga da terra a lembrança deles. Os justos gritam, Javé escuta e os liberta de todos os apertos. Javé está perto dos corações feridos e salva os que estão desanimados. O justo sofre muitas desgraças, mas de todas elas Javé o liberta. Javé protege os ossos do justo. Nenhum deles será quebrado. O mal causa a morte do injusto. Os que odeiam o justo serão condenados. Javé resgata a vida de seus servos. E os que nele se abrigam não serão condenados. Este é o nosso Salmo 34, 33. Esse salmo é uma oração de amor a Deus, em agradecimento pelos benefícios que Deus concede. É uma oração de adesão pessoal a Deus.
É um salmo de ação de graças individual e data do período do pós-exílio da Babilônia. Versículo 2. Vou bendizer a Javé o tempo todo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Vou bendizer a Javé. Sempre se deve bendizer a Deus. Em todo o tempo. Sempre. Seu louvor estará sempre em minha boca. Sempre louvar a Javé. Este canto sempre era celebrado diante da comunidade de piedosos, também chamado comunidade de humildes, santos e justos, isto é, aqueles que observavam os mandamentos, a aliança. Toda a vida do salmista deve estar a serviço de louvor a Javé Deus. Versículo 3. Eu me orgulho por causa de Javé, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Minha alma se orgulha por causa de Javé, em razão de Javé. O salmista diz: glorifico, exulto, porque Javé é o meu Deus, que protege e liberta o salmista. Que os pobres ouçam e fiquem alegres, os humildes, justos, os pobres de Javé. Que os pobres de Javé ouçam as palavras de glória e se alegrem no Senhor. Os pobres aqui são aqueles que estão presentes na celebração. São os que temem a Javé. Versículo 4. Repitam comigo, Javé. Repitam comigo. Javé é grande. Juntos exaltemos o seu nome. Que possam repetir como Javé é grande, junto com o salmista. O convite do salmista: vamos exaltar e glorificar o Senhor e dizer que Ele é sublime. O nome de Javé revela a sua grandeza. Versículo 5. Consultei a Javé Deus, Ele me respondeu e me livrou de todos os temores. No momento de aflição, o salmista voltou-se para o Senhor e suplicou para socorrê-lo, e ele o atendeu. Diante de tantas calamidades que afligia o salmista, ele não foi abandonado por Deus. Versículo 6. Olhem para ele e ficarão felizes. O rosto de vocês não ficará envergonhado. O salmista convida a assembleia orante e demonstra que pela sua própria vida, dessa própria vida de que Deus, como no tempo dos patriarcas, protege aos seus, protegeu o salmista e protege agora também seu povo eleito e fiel. O convite do salmista para que elevem os olhos para Javé e mantenham a esperança em sua salvação. Ficarão felizes, ficarão radiantes, os olhos brilharão. Se alguém está em dificuldades, seus olhos estão nublados. Mas quando salvos das dificuldades e dores, seus olhos brilham de felicidade. O rosto de vocês não ficarão envergonhados. O rosto de vocês não ficará envergonhado. É uma exortação e imperativo. Pois aquele que volta ao Senhor, Ele tira de suas faces as marcas de vergonha e tristeza. Pois Deus, na sua promessa, prometeu libertá-los. Versículo 7. Este pobre gritou. Javé ouviu e o salvou de todos os apertos. Quando o pobre grita,
Javé o ouve. Gritou em razão de seu sofrimento, e Javé escutou e o salvou. Versículo 8. O anjo de Javé acampa ao redor dos que o temem e os liberta. O anjo de Javé se aproxima daqueles que o temem. A expressão acampa ao redor significa que o anjo está sempre presente, montando guarda em todas as direções e defende com o acampamento de guerra aqueles que temem a Javé. E o resgata. O anjo de Javé, visto a partir do exílio da Babilônia, tem um significado diferente dos textos históricos, onde o anjo do Senhor é a manifestação do próprio Javé. Aqui, pode-se ver a figura dos anjos, pois os judeus entendem no plural, anjos. Os anjos agem e tiram da infelicidade os que acreditam a fim de libertá-los. Versículo 9. Provem e vejam como Javé é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Que cada um faça a experiência, aceite a exortação do salmista, para provar, considerando as suas palavras, provem e vejam. Provem por eles mesmos, façam eles próprios a experiência. Não confiem só naquele que fala, isto é, o salmista. Javé é bom para os que o temem. Feliz o homem que nele se abriga. Todo homem revestido de poder precisa da proteção divina para preservar sua força. Javé é abrigo e proteção. Versículo 10. Tema a Javé, povo consagrado a Javé, pois nada falta aos que o temem. Tema Javé, diz o salmista, coloque a sua divindade sobre vós, sobre nós. Fortaleçam seus corações com sentimentos de honra e adoração que se tem para com Deus. O temor nos aproxima de Deus, é um temor reverencial e nos faz fiel à sua aliança e nos faz querer estar com Ele. Povo consagrado. A reunião daqueles que o servem, seu povo herdeiro, que Ele escolheu e santificou. Nada falta aos que o temem. Deus provê em suas necessidades, como Jesus diz, olhai os lírios do campo e os pássaros do céu. Mateus 6, versículo 25 ao versículo 34. Versículo 11. Os ricos empobrecem, passam fome, mas nada falta aos que buscam a Javé. Aqui, nós vemos dois textos do Novo Testamento. Primeiro, no Cântico de Maria. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Lucas 1,53. E as bem-aventuranças de Lucas 6, 20, 26. Capítulo 6, versículo 20 a versículo 26. Os ricos aqui na tradução hebraica, é traduzido sobre jovens leões, ricos, aqueles que roubam e saqueiam como um leão jovem, avaro, violento. Esses passam fome, habitarão a pobreza, irão ter fome. Mas nada falta aos que buscam a Javé, os que voltam a Javé e rezam suplicando para que Ele providencie suas necessidades. Nada faltará. Os que temem a Javé, pois sentem e sabem
que Deus é bom. Versículo 2. Filhos, cheguem perto e me escutem. Vou ensinar a vocês o temor de Javé. Venham, filhos, e me escutem. O salmista endereça esta exortação à congregação dos fiéis, para ouvi-lo, como mestre a seus discípulos. Vou ensinar a vocês o temor de Javé. O salmista se predispõe a ajudar os que estão reunidos em oração para ensinar o caminho do temor divino. É sempre um temor reverencial, devido a Deus. Versículo 13. Quem de vocês não deseja a vida? Quem não quer vida longa para prosperar? O salmista diz: o ser humano que deseja a vida, venha a mim, ouça minhas palavras. Quem não quer ter vida longa para prosperar? A tradução hebraica: quem é o homem que ama a vida e deseja longos dias para aproveitá-la em felicidade? Quem não quer as coisas boas, os benefícios em sua vida? Versículo 14. Então, se quer isto, então deve-se praticar isso. Então, guardem a língua de falar mal e os lábios de dizer mentiras. O ser humano que deseja a vida, ele deve de guardar do mal sua língua e de falar coisas vis. Os lábios não se deve dizer mentiras, de dizer coisas fraudulentas, enganadoras. Versículo 15. Evitem o mal, pratiquem o bem, e sem descanso procurem a paz. 3 imperativos. Evitem brigas, querelas, desacordos, mas se deve engajar em atitudes que tragam benefícios e felicidades. Procurem a paz sem descanso, diz o salmista. Esforçar para construir a paz, no esforço contínuo, sem desanimar. Versículo 16. Javé cuida sempre dos justos e ouve atentamente seus clamores. Os olhos de Javé estão sobre os justos. Javé os olha para protegê-los do mal. Ouve atentamente seus clamores. Quando gritam em súplicas, os ouvidos de Javé, Deus, escuta seus gritos para salvá-los. A finalidade é a salvação. Versículo 17. Javé enfrenta os malfeitores e apaga da terra a lembrança deles. A face de Javé se afasta daqueles que fazem o mal, para destruí-los. Apaga da terra a lembrança deles. Javé Deus os corta, elimina da face da terra. Para quê? Para destruí-los completamente em suas memórias, para que não sejam lembrados, pois os olhos de Javé se voltam aos que praticam a justiça, e não os que praticam iniquidade, trazendo-lhes calamidades. Versículo 18. Os justos gritam, Javé escuta, e os liberta de todos os apertos. Eles gritam e Javé escuta. Javé escuta o grito da súplica e pedido de socorro que lhe vem dirigido, e os liberta de todos os apertos, todas as dificuldades, inclusive as feitas pelos maus. Versículo 19. Javé está perto dos corações feridos e salva os que estão desanimados. Javé está perto, como aquele que está perto do amigo e que vem em ajuda imediatamente para salvá-lo e resgatá-lo. Os corações feridos.
dos que sofrem aflições e dor, daqueles que gritam por socorro a Javé no mais profundo de seus corações. E salva os que estão desanimados, estão aflitos, espíritos aflitos. Javé, que escuta a voz de súplica, não esquece do seu fiel. Versículo 20. O justo sofre muitas desgraças, mas de todas elas Javé o liberta. O justo sofre muitas desgraças. Muitas vezes aquele que é justo se encontra em perigo e dor. Mas Javé Deus vem em socorro para libertá-lo. Versículo 21. Javé protege os ossos do justo, nenhum deles será quebrado. Protege os ossos, isto é, o corpo inteiro. O salmista quer dizer que o justo, algumas vezes, sofre injustiças, mas Deus não permitirá que ele sofra feridas internas e também nos ossos, protegendo-o. Nenhum deles. Nenhum dos ossos será então quebrado. Nos lembra então Jesus na cruz, onde nenhum osso dele foi quebrado. João, capítulo 19, versículo 33. João, capítulo 19, versículo 36. Versículo 22. O mal causa a morte do injusto, os que odeiam o justo serão condenados. O mal que sobrevém ao perverso causa-lhe a morte, e como consequência, os que odeiam o justo. O caminho do justo, sem destino, seu destino será a condenação. Na sua iniquidade, ele vai sofrer do próprio mal. Versículo 23. Javé resgata a vida de seus servos, e os que nele se abrigam não serão condenados. Javé redime a alma de seus servos. A vida aqui, no hebraico, alma, nefesh, libertando-os do mal. O termo alma, nefesh, refere ao corpo físico vivente. Os que, como servos, estão atentos à palavra de seu Senhor e obedecem. Esses são fiéis à aliança e aos mandamentos. E os que nele se abrigam não serão condenados. Os que aceitam o jugo de Javé Deus, seus mandamentos, Javé os protege. Os que buscam refúgio em Deus, nenhum mal os atingirá. Este salmista quer nos dizer que se pode fazer a experiência feliz da presença de Deus e da comunhão com Ele, que ele percebe no sofrimento passado pelo ser humano. Ele não é surdo, nem indiferente ao sofrimento do seu justo. O ímpio cai e morre na sua própria desgraça. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.